Então quero agradecer mais uma vez de você topar conversar com a gente. Você já participou do Esquenta, que foi bem bacana. Maravilhoso, nossa, eu gostei demais. O pessoal ficou pedindo mais da Alzeni. Mas eu não, eu quero mais todo mundo. Eu falei assim, não, a Alzeni tem muito para contribuir, traz ela de novo e bem-vinda. Nossa Senhora. Novamente é eu que escutei tanta coisa boa lá. Que legal. Então, bem-vindo ao Movimento ECOI de novo, né? Um prazer conversar com você. Prazer é meu. Você trazer a sua experiência para a gente, acho que vai ser bem bacana. A ideia nossa mesmo é um bate-papo bem descontraído, né? Assim eu já aproveito que bom. Tirar algumas dúvidas da tese. Não, o que quiser. Estou brincando. Na verdade, eu queria ouvir um pouquinho de você, que eu fiquei bem curiosa, a gente já ouviu lá no Esquenta, você começou a contar um pouquinho da sua história e o que te motivou a montar o IDEA. O IDEA, né? Isso, exatamente. Eu queria que você me falasse um pouquinho dessa tua experiência de 40 anos na área de educação e o que te motivou, então, a montar o IDEA. Bruna, o IDEA, quando eu vou falar do IDEA, eu digo que a mesma coisa que eu falei na banca da minha tese, na defesa, né? A tese, ela foi construída durante 40 anos. O IDEA, ele foi idealizado e construído na minha cabeça, na minha vida, durante 40 anos. Então, eu sinto a tese e o IDEA como se fosse uma materialização da minha vida profissional e pessoal também, né? Bacana. Porque eu tenho um estilo, um hábito, uma personalidade, eu não sei o que seria, de entrar com muita força nas coisas que eu amo fazer. E estudar e trabalhar com crianças são duas coisas assim que me enlouquecem mesmo, de você entrar, não querer esquecer de comer, de dormir, vir à noite, fazer com a energia que parece que não acaba, né? E desde que eu comecei a trabalhar com essas crianças, a minha relação, que eu digo que, por isso que eu venho parar no ECOI, no Reaprendizagem Criativa, no mundo do Murilo, é a criatividade, porque eu sempre li a respeito, né? E quando eu entrei com as crianças, a primeira coisa que eu fiz, eu entrei numa escola pública de periferia, crianças violentas, agressivas, umas coisas assim muito sérias na época, era em 79, para você ter uma ideia. Eu não tinha a menor experiência com escola, foi a primeira vez eu assumi, passei no concurso e entrei com 19 anos, então não era uma criança. Às vezes entrava gente na sala e ficava procurando cadê a professora, eu estava no tamanho dos meninos, fiquei só perdida lá no meio. E aí eu me apaixonei muito por isso, porque isso vem da minha educação. Eu tive uma educação extremamente rígida, embora meu pai fosse muito cuidadoso e super protetor, só que ao extremo, ele era tão rígido que ele mediu o caminho de eu ir para a escola e mediu de volta para ver se eu ia atrasar. Se eu atrasasse é porque eu tinha desviado em algum lugar. Então era uma rigidez terrível, não saía sozinha, não fazia nada sozinha. Mas eu sentia que dentro de mim tinha alguém que dizia que não era assim. Não era para ser assim. Eu era muito obediente, disciplinada, por imposição dele mesmo. É uma coisa de dizer que o mundo tem medo do mundo. Não é de você que eu tenho medo do mundo. E nisso ele podou demais, né? Mas tinha uma coisa lá dentro que depois, eu não sabia explicar na época, que me fazia querer sair desse lugar e sempre fazer as coisas diferentes e tudo. Então, quando eu assumi essa turma, eu assumi as crianças, aí eu fui, durante esse tempo todo, eu vou dar um pulo, porque 40 anos a gente vai fazer uma entrevista de 10 horas aqui, vou dar um salto. Tem bastante experiência. Na escola, como criança, eu sempre fui muito autoexigente, talvez por essa postura do meu pai, né? Porque ele dizia assim, você sempre tem que fazer o melhor. Então, eu tinha que tirar 10. Se eu não tirasse 10, eu não ficava satisfeito, porque ele não se satisfazia também. Então, era uma exigência muito grande, uma pressão muito grande. E eu fui para a minha vida com essa coisa na cabeça, não, eu tenho que fazer o melhor. Mesmo que o melhor, hoje, depois da maturidade, de tanto estudar, eu entendo que o melhor é o melhor que você pode fazer. Não existe o melhor. Existe o melhor que cada um pode fazer. Então, na minha concepção, eu fazia o melhor, mas existia o melhor para ele, o melhor para tudo. Então, isso eu aprendi com o tempo, mas eu apanhei muito para conseguir sair dessa pressão, né, de eu mesma fazer essa pressão.
Então, quando eu comecei com as crianças, eu já entrei na sala estudando muito. Eu tinha uma criança que ela foi rejeitada por todo mundo, e quando entra um professor novato, coloca a criança na sala do professor novato. Não, põe a Alzenir para ela, vai dar conta. Eu não sabia nem o que estava fazendo. E aí todo mundo tinha raiva dela, né? Muita raiva, ela tinha 7 anos, muita raiva porque ela xingava, batia, muito agressiva. E eu também passei a ter uma raiva por osmose. Então, quando eu recebi a criança, eu tinha aquela rejeição, igual todo mundo me entregou com a rejeição, que eu falei, alguma coisa errada tem. E logo nos primeiros 15 dias, entrou uma senhora na sala, uma mulher, com um pedaço de pau, e começou dizendo que ia matar uma menina que estava lá, e era ela. E ela começou a correr, essa menina. Eu só soube que era a mãe dela porque ela gritou, não mãe, não mãe, não mãe. Então ela começou a correr com esse pau atrás dessa criança, e eu correndo atrás. E era assim, aí saiu da minha sala, aquela confusão na escola, a criança correndo, a mãe no meio, e eu atrás da mãe para tentar segurar, evitar. Quando eu vi que eu não conseguia alcançar, eu dei a volta ao contrário para pegar a criança aqui de frente e abracei. Quando eu abracei essa menina, foi a coisa mais incrível. Sabe aquela coisa que tem em filme de espacial, que baixa assim uma luz? Foi uma coisa muito interessante. Quando eu olhei para o olhinho dela, que eu vi o desespero, e ela olhando, me ajuda, e aquele olho... Aí eu pensei, gente, ela é uma criança, ela é gente, ela sente, ela chora, porque até então eu achava, como todo mundo achava, que ela não tinha sentimento, que ela agredia muito. E aí eu abracei, cobri ela com o meu corpo todo, e naquele momento, e eu também apanhei do meu pai, por causa dessa exigência do perfeccionismo. Então eu me vi no lugar dela, foi assim uma empatia, uma conexão muito forte que eu tive por 1 minuto ali. Aí a mãe não podia me bater, porque eu estava com o corpo todo em cima dela. Aí resolvi esse problema, voltei com ela para a sala. A partir daquele dia, eu senti amor, afeto. Aí eu descobri, gente, a gente precisa se encontrar com o interior das crianças para a gente entender por que cada uma faz muita coisa que ninguém gosta. E aí, naquele dia, eu sentei com ela junto com todas as outras, e a gente começou a conversar sobre o que aconteceu. Eu pedi que ela contasse a vida dela, pedi às outras crianças, no intuitivo, assim, né? Que contassem a vida deles, e a gente começou a se ver como seres humanos, e eles entenderam que ela tinha um motivo para ser assim, e que eles também tinham muita coisa guardada. Eu sei que a gente chegou num momento que, a partir daquele dia, essa menina passou a me proteger de tudo. A gente teve uma amizade tão forte, ela tinha 7 aninhos só, que no final do ano, a mãe dela chegou com uma moedinha na mão, falou, professora, a gente não tem dinheiro para te dar o presente, eu não sei o que você fez com ela, mas ela também me mudou, eu mudei muita coisa, então ela mandou, é esse presentinho que ela tem para dar para você. É uma moeda que eu não sei ler, se era R$1, um cruzeiro, 1000, era R$1 de hoje, né, na época, que eu não sei, não me lembro quanto que era. Aí, minha vida começou a mudar na educação, Bruna, a partir daí, porque eu comecei a conhecer o que é você olhar para dentro de uma criança, e aí veio toda uma questão de se conhecer, de você conhecer antes de julgar, de você ver o sentimento, o que causa tudo, tá. Aí eu comecei a ler, eu já lia um pouco sobre criatividade, e comecei a ver, eu pensava assim, gente, por que a criatividade não muda o mundo? Alguma coisa está errada, que diz tanta coisa, flexibilidade, abertura, experiências, energia, felicidade, o que acontece? Tá? E comecei a trabalhar. Só fazendo um gancho, pode falar. Tem 2 coisas nessa história que você contou, que eu acho que é extremamente inspiradora, né? Que a gente poderia apontar aqui, que é a questão de fazer o melhor sempre, e a gente entender que esse melhor é o melhor que a gente é capaz de fazer naquele momento, pelo conhecimento que a gente tem, pelas experiências e histórias que a gente tem, né? E o que te tocou para você passar a pensar a educação de uma maneira diferente. Eu acho legal a gente destacar isso, porque isso, infelizmente, ainda não está no currículo e na formação de professores. Não está. É uma coisa que partiu da sua prática, do seu dia a dia na escola, né? Quantos anos, né? A gente discute isso e isso ainda não faz parte... Não entra no currículo, né? Exatamente, exatamente. O aprendizado que eu tive nesse encontro de almas, que para mim foi um encontro de alma que eu tive com ela, né? O nome dela é Eva. Hoje eu queria muito saber
onde ela anda, ela já deve ter mais de 30 anos, imagino, porque eu tinha 19, ela tinha 7, né? Não sei fazer essas contas. E eu queria, para mim foi um encontro de almas. E nesse momento eu entendi, eu preciso conhecer as crianças. Essa é a base da metodologia do IDEA e do que foi a partir da minha tese. Eu preciso conhecer profundamente as crianças, entender a história de vida delas, entender o que é que elas sentem e por que elas agem assim. Aí eu continuei nessa jornada toda, nesses 40 anos, tive muita história de criança para contar, muito doída, muito sofrida, muito feliz também. E eu cheguei numa escola e me mandaram para uma escola que na época era mais ou menos 1980, 81, era escola modelo, que foi criada no DF, a escola modelo, que os professores trabalhavam um horário com criança, no outro eles davam aula de demonstração e tal. E me mandaram para essa escola porque eu atrapalhava os diretores. Eu dava tanto trabalho que eles falaram, não, manda essa professora para lá para ver se ela sossega, porque eu não parava quieta, eu ficava tentando inventar coisas para fazer diferente. Minhas crianças não faziam fila, todo mundo era obrigado a andar em fila, eu não queria, porque eu achava que aquilo era massacrar a liberdade, a energia das crianças. Então, eu saía da sala, elas saíam junto comigo, a gente conversando, umas na frente, outra atrás, nenhuma morria nem fugia por isso. Depois a diretora me chamava na sala e falou, Zeni, você sabe que tem que ser em fila? Eu falava, mas por quê? Que eu tenho que colocar uma atrás da outra? Se a gente, como é que eu vou conversar com elas olhando para trás? Era assim um problema, né? Começou o problema do conteúdo que eu sempre quis seguir por elas, o que elas davam conta e eu ia para frente. E tinha um tamanho que tinha que dar. Por exemplo, primeira série não pode sair tem que ir até o 99. Segunda série só pode ir até o 900. E na primeira série eu ia até 1 milhão. Aí lá ia eu para a sala da diretora de novo, mas você não está seguindo o currículo, você não sabe fazer direito, e você está dando um trabalho, porque isso está sendo um mau exemplo. Eu falei, mas se elas dão conta, se eu estou vendo, não pode. Então, aí chega a abrir essa escola, eu acho que essa diretora pensou assim, vou ficar livre dela agora. E outra coisa, eu não dava certo com nada padronizado. O tal do diário de classe, ela tinha um trabalho comigo horrível. Eu falava, mas para que eu tenho que escrever se eu estou vendo? Assim, era sempre, tudo era uma confusão que eu criava. Não era brigando, mas era questionando. Tinha uma criança que eu não estava dando conta de ensinar, eu falava, vocês têm que me dar liberdade para descobrir a forma de chegar nesse menino. Por exemplo, eu tinha uma criança que era surda, eu falei, eu não sei falar com ela, como é que eu faço? Eu preciso de alguém, até que eu conseguia, aí eu inventava um jeito de ensinar sem falar para ela, eu ficava inventando formas, eu sei que o menino leu, só que ele só leu o que eu podia mostrar, o que era abstrato, que eu não podia mostrar, e não aprendeu a ler. Então, quando saí dessa escola, falou, manda esta figura para lá para eu ficar em paz, né? Fui para lá. Nessa escola, eu comecei a criar, porque a gente tinha liberdade para criar, porque era uma escola modelo e tal. Mesmo assim, eu ainda fui muito massacrada, porque a pessoa que criou o método para dar nessas escolas era assim, você dividia a criança em grupo 1, 2 e 3, o 3 era das crianças que não aprendiam, ia para quem? Para a Ozeni, né? Essa aqui não aprende, dá muito trabalho, coloca com ela. Acho que era para ver se eu ficava mais quieta. Quando era no final do ano, essa estava melhor do que a do grupo 1, que era o grupo melhor. E aí eu comecei a trabalhar com essas crianças e depois me colocaram como coordenadora e eu comecei a trabalhar com todas, enfim, para chegar a dizer que uma delas, um dia, numa sala de aula, a professora saiu correndo, estava lendo, o Nicolau teve uma ideia, aqui um livro da Ruth Rocha, e ela correu, Zeni, as crianças arrumaram um apelido para você. Elas falaram que você parece muito com o Nicolau, e agora você vai se chamar Nick teve uma ideia. O Nicolau é o homem, Nick é a mulher, e você vai ser a Nick. Porque diz que você já tem muitas ideias, porque tudo eu estava metida, tudo eu encontrava com eles no corredor, falava, diz aí uma ideia para mim agora, como é que eu faço isso? Aí eles, isso. Um dia uma menininha prendeu o dedo na porta, amassou, gritando, e eu, a coordenadora tentando, sangrando. Aí eu chorando, gritando, eu falava assim, diz aí uma ideia para mim, quanto é, não sei o quê. Ele parava assim de chorar, respondia, tá doendo. Então era tudo metido com isso, né?
E aí eu fiquei com esse apelido de Nick, teve uma ideia, durante muitos anos, as crianças me conheciam como Nick. Terminando isso, passando pela secretaria durante, foram o quê? 41 anos só na rede pública, eu também fazia algumas inserções na particular, mas o meu trabalho maior foi na rede pública. E eu queria estudar para entender, eu fazia tanto com as crianças, depois eu fui coordenadora, fui diretora, aí como diretora eu ficava procurando conhecer cada professor e buscar o talento de cada um, porque eu entendi que cada um tem um talento, e ficava naquela coisa de o que você faz de melhor, e aquilo que ele faz de melhor é o que ele ia demonstrar. Então, sempre foi voltado para isso. Quando eu terminei a carreira na secretaria, eu falei assim, agora vou estudar, tentar entender, porque tudo que eu ia dizer eu não era ouvida, porque falava assim, você está se baseando em quem? Eu falei, em mim, na minha experiência. Não, mas tem que ter um autor. Eu falei, então tem que ter um autor, né? Pois eu vou virar doutora nesta porcaria para eu poder ter o direito de contar as coisas, de fazer lá um trem que deu certo por minha boca. Aí fui atrás, fiz o mestrado, logo em seguida fiz o doutorado, aí eu falei, pronto, agora tem o título, eu posso ou não posso dizer? Então, esse título para mim só serve para isso, para eu poder também dizer sem ter que falar, estou me baseando em fulano. Claro, a gente tem todo o embasamento, eu não aprendi nada sozinho, mas todas as pessoas constroem ideias também, né? Exato. Aí eu no mestrado, eu fui estudar criatividade, aí eu fui naquela birra, no dia que eu entrei na sala de aula, que eu pensei, por que a criatividade não muda nada? Não é ela. Aí eu fiz uma pesquisa teórica, eu passei por todas que eu alcancei, lógico que ninguém nunca consegue todas, mas as teorias mais clássicas, eu fiz uma análise, no final de tudo, a conclusão que eu cheguei foi que todos os autores da criatividade falam a mesma coisa com palavras diferentes. E tem uma caixa de conceito que é formulado que diz assim, criatividade é, pronto, quem não se encaixa nessa caixa não é criativo. E eu vi na minha vida toda que todas as crianças eram criativas, que todas as professoras que eu trabalhei eram criativas, bastava você dar espaço, abrir consentimento, você respeitar ideias, dar coragem e tudo. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí fiz esse estudo, comprovei com muita fundamentação o que era criatividade, inclusive na minha banca veio um dos maiores especialistas, ele está até no Guinness Book, o Saturnino Della Torre, porque ele foi o meu gancho, né? Eu peguei a teoria dele para eu poder brigar com todas as outras, porque a teoria dele, ela é uma teoria de outro campo, que é a complexidade e a transdisciplinaridade. Então, fala de uma criatividade humana, a criatividade que todos têm como um chip na cabeça e na alma, principalmente no coração. Ele fala dessa criatividade, e embasada nele, eu saí brigando com todos os teóricos clássicos. Quando eu fui defender, a minha orientadora leu até a dissertação, ela falou assim, você vai ter que cortar metade. Eu falei, mas por quê, professora? Porque eu não vou dar conta de comprar essa briga com você, você quebrou um paradigma na área da criatividade, você vai arrumar uma encrenca com vários especialistas, e eu não sei como que a gente vai enfrentar isso. Eu falei, mas isso aí está aí. Ela falou, está aqui, está consistente, está tudo. Foi aí, não, mas vamos. Eu falei, olha, se eu tiver que te desdizer o que eu disse para não arrumar uma encrenca, então eu paro aqui o mestrado, eu não vou para frente, eu também não vou participar da banca. Aí ela disse que eu subi a pressão dela a 18 por 12. Falei, mas eu não... Resultado, fui para a banca, veio o Saturnino Della Torre, aí ele falou o seguinte, que tem até o parecer dele na minha dissertação, que ele falou que ali não era uma pesquisa da criatividade, aquilo era a criatividade na pesquisa, assim, era ela em pessoa, porque foi feito com muita alma, né? Quando eu fiz essa pesquisa, eu mergulhei de uma certa forma, Bruna, que eu conto que eu entrei em transe, eu fiquei parecendo um bicho numa mesa lotada de livro no computador, meu marido botava comida, água, só saía para ir ao banheiro tomar banho, eu era do lado da minha cama, quando eu apagava, eu só deitava, de madrugada eu levantava, foi assim uma coisa louca, foram
4 meses nessa situação, então eu me vi com os autores. Eu posso dizer que eu tive a oportunidade de ler e, assim, a palavra que define é encantamento. Eu acho que todo esse amor em relação à educação, tudo isso que você traz na tua história, que você conta, está ali, né? Está ali, está bem fundamentado, é muito bacana. E aproveitando já o gancho, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o IDEA e me apaixonei. Né? A gente tem encontros da Academia da Criatividade lá, né? E quando eu vi, você vê a tese, você vê o IDEA, é algo sensacional. A criatividade está não só lá na tese, como está no IDEA, né? E contando a sua história, a gente percebe que desde sempre você teve essa pegada criativa, esse questionamento com aquilo que era padronizado, né? Com o padrão. E como quebrar isso, e você vem mostrando e vai contando para a gente que sim, que é possível você questionar, quebrar e convencer as pessoas de que existem outros caminhos, não só aqueles que são dados para a gente, né? Exatamente. Aqueles que são dados foram pensados por algumas cabeças, mas tem mais 1 milhão de cabeças. Eu digo sempre que a escola, o sistema, todos são inanimados, as pessoas não são e precisam atuar. Quando eu terminei a tese, que eu fui para o doutorado, falei, agora eu vou para o doutorado, porque eu quero conhecer pessoas, porque a minha tese foi pesquisa teórica mesmo, de toda a vida da criatividade ao longo de décadas. Na tese, eu falei, agora eu vou investigar pessoas. Aí, daí veio, procurei 10 pessoas, entre várias que eu quase não consegui atingir, peguei 10, porque é difícil você chegar a essas pessoas, porque elas são importantes, julgam como é que a gente fala, um poder que elas são extremamente humanas, e quem fica à frente, que são empresários, tal, não deixa você chegar. Então, eu queria as 10 pessoas que quebraram paradigmas nas suas áreas de atuação, que elas romperam com a área e foram longe, e eu queria conhecer a infância dessas pessoas, eu queria descobrir lá como é que elas conseguiram, cada uma conseguiu quebrar, derrubar paradigma na sua área. Então, eu escolhi 10 pessoas de 10 áreas diferentes, 10 idades diferentes, sexo diferente, só, claro, feminino e masculino, porque não tem 10 sexos, mas gêneros, mas para não dizer assim, é porque é homem, não, é porque é mulher, não, é porque é da educação, não, porque tinha da engenharia, da educação, neurociência, música, maestro, tinha uma ginasta artística, né, que a gente chama, um da área da economia, um que era maestro, a outra que era pianista, voltada para a parte de improvisação musical, são 10 áreas diferentes. Aí eu fui estudar a vida delas. Na vida delas, eu apliquei o que a Eva me ensinou. Eu fui querer conhecer a história de vida da criança que elas foram. Então, eu consegui marcar, a ordem era, eu quero fazer a entrevista não, estar com você no lugar que você mais ama ficar. Então, uma me levou para um cantinho do trabalho, outra, e foi cada um num estado diferente, né? Porque eu não encontrei em Brasília abertura para 10. Em cada um no estado. E teve uma que foi, inclusive, na sua terra, que ela me levou para a biblioteca dela, que tinha, assim, acho que ela falou que na época tinha uns 4.000 exemplares de livros, né? Eu sei que essa entrevista durou em torno de 5 horas. O catatal de dados que eu coletei foi uma coisa, assim, fora do normal. Quase morri para analisar. Mas o que eu fiz? Eu fui escutar a história de vida de cada um. Eu tive uma guerra com o meu orientador, porque ele queria que eu padronizasse uma entrevista. Eu falei, eu não vou fazer entrevista, porque a entrevista você faz a pergunta e eles vão responder o que eles imaginam que eu quero escutar, e eles vão responder pelo racional. Eles vão pensar e responder. Se eles forem contar a vida deles, eles vão entrar no momento que eles vão viajar e eu vou entrar dentro da infância deles. E aconteceu, foi incrível. Cada um entrou no seu momento de transe, teve choro, teve riso, e foram contando tudo da infância, né? Assim, eu me senti acolhida numa confiança incrível, porque nenhum me conhecia pessoalmente, mas eu acho que passa essa coisa da paixão, acaba contaminando. E aí, na história de vida deles, eu fui vendo tudo isso que eu construí na metodologia do IDEA, que existem áreas que são áreas humanas essenciais. Eu vi
que cada um tem a sua área de paixão, uma área muito forte. Tem até uma frase que um deles colocou, que eu anotei aqui, olha, eu fiquei doente várias vezes quando eu tentei parar, porque meus pais queriam que eu mudasse de área, e eu ficava doente toda vez que eu parava. Tamanha era a fascinação. Então, eu descobri que cada um dentro de si tem uma coisa muito forte, uma paixão. Essa paixão é o propósito de vida, é o que dá sentido à vida, quando você se encontra, que muitos já morreram tão velhinhos sem nunca conhecer isso. Eu falei, as crianças têm direito de saber isso, para elas crescerem adultos capazes de fazer isso. E aí, nesse estudo da vida deles, eu entendi o seguinte: eles precisam, tem uma coisa no IDEA, na metodologia, que se chama área flow e antagônica. Flow é o lugar que as crianças entram, que elas mergulham, que pode o mundo cair, que nada chama atenção. Antagônica é aquela que causa incômodo, que elas não gostam, que elas choram. Aí eu entendi que cada um tinha a sua área antagônica, e alguns deles foram estudar na área antagônica para viver aquela contradição, para poder se entender muita coisa, né? E aí, dentro deles, tinham uma, para você ter uma ideia, uma que foi alfabetizada pela alfabetizadora da mãe na roça, o outro foi bisneto de Piaget, a outra estudou com Atos Bucão, morou com Atos Bucão, Paulo Freire, assim, tinha de todos os níveis de vivência, para não falar assim, é porque teve chance. Essa não teve. Então, todos nessa linha. E eu descobri também que todos eles tinham áreas parceiras. E isso também está lá na metodologia do IDEA. O título da minha tese é Criatividade na Expertise, ou seja, o que a criatividade é capaz de fazer dentro de alguém que faz a coisa da melhor forma, que aprendeu muito bem a fazer uma coisa, onde a criatividade entra e o estrago bom que ela faz, que é quebrar a hiperespecialização, né? Eu ia até te perguntar, não querendo te cortar, mas é que o assunto está tão bacana que... Pode cortar. Você foi falando da criatividade, que você foi fazendo pesquisa com essas pessoas, escutando a história de vida, e eu achei bem bacana essa ideia de você buscar o que eles foram na infância, né, para fazer essa construção. Uhum. Isso te deu base também para construir a metodologia do IDEA e de pensar na criança, né? Uhum. A gente hoje, às vezes, não pensa muito na criança, também quer padronizar, né? A gente leva a criança para a escola para engessar e padronizar. E deveria ser o contrário, e a IDEA faz o contrário, depois eu vou querer que você fale um pouquinho disso para a gente também. Mas eu gostaria que você me falasse um pouquinho o que você encontrou de comum nessas histórias, né? Porque a gente ouve muito falar da criatividade, e você já colocou aqui que a criatividade, todo mundo é criativo, né? Por que a gente perde essa criatividade ao longo do tempo? Porque essa é a sensação que dá, que a criança é criativa e ao longo do tempo ela vai deixando, não é que ela deixa de ser criativa, parece que ela esquece. Algumas se permitem podar, na verdade. Exato. E por que isso acontece? Na tese, durante a pesquisa, eu chamei isso de liberdade interior e liberdade exterior. O que eu entendi na vida, durante a infância, na relação deles com os pais, o posicionamento dos pais. Hoje eu consigo dizer que pai eu posso ser para o meu filho ser inovador no futuro, para ele ser feliz, encontrar a área dele, porque esses 10 me disseram, com os pais e com a escola, qual é o ambiente que a escola precisa oferecer, porque eles foram me contando todos os obstáculos, as quedas, a luta deles. O que é a liberdade interior, que eu coloquei lá? Quando você tem essa liberdade interior, e aí eu descobri que o que havia de comum nos 10 era isso, que eu tive que encontrar um conceito e um nome para dizer isso. Quando você tem a liberdade interior, mesmo que o ambiente não consinta, você quebra, você derruba a parede, derruba paradigma, a energia da adversidade, ela triplica a sua força, ela não te derruba, ela não te desanima, mas ela triplica a força. Quando a liberdade é só exterior e não existe a interior, ela te bloqueia mesmo, porque mesmo tendo a liberdade, você não consegue saltar dos condicionamentos que você recebeu na infância, dos pais e da escola.
A gente não consegue pular sobre isso. Então, eu conceituei dessas duas formas. E uma coisa que eu vi que foi comum nos 10 foi a liberdade interior. Todos eles tinham um motor de liberdade que, por exemplo, a musicista, que é a pianista, ela falava assim, eu fui criada, meus pais me mandaram pro refeitório, não, gente, que é isso? Acorde, Bruno, como é o nome? Não. Reformatório. Não. E lá tinha aula de... essa coisa aí, era um trem que era de música, E tinha a coisa... Conservatório. Isso. De música, e ela tinha que obedecer todo o padrão que estava lá, e ela não fazia, porque a linha dela é improvisação, é lindo, é muito criativo, extremamente. Então, ela disse que eles obrigavam ela a fazer, colocavam para fazer, ela falava assim, não vou fazer. Aí ela ficava de castigo, ficava no sol, pegava tudo, não vou fazer. Então, todos eles, por mais que o ambiente externo fosse castrador, eles passaram por cima. Teve uma que mudou de religião da católica para a espírita, depois da espírita foi para o evangélico, depois voltou procurando espaço. Então, eu vi isso, porque não dava liberdade exterior. Agora, aquele que não tem a interior, ele não consegue quebrar essas barreiras, foi o que eu vi de comum. E nessa pesquisa eu separei uma coisa que em pesquisa comumente não tem, que são variantes e invariantes. O que eles têm? Que é de todos, e aí tem todas lá as características que eles me mostraram, que ajudaram cada um a quebrar paradigma. Eles são premiados, tem muitos no exterior, quebrando muita coisa na área, criaram coisas diferentes, romperam conceitos da área, então todos têm um alto nível mesmo de expertise na sua área por causa da criatividade, né? Eu queria enxergar a criatividade dentro disso. A minha briga com o meu orientador foi essa, que eu falava, se eu fizer pergunta, eles vão responder a minha pergunta, eu não vou entrar na essência do que eu quero enxergar a criatividade na trajetória deles, e não que eles racionalizem para me dizer. Então, eu vi que eles tinham essa coisa da liberdade, e o que era em comum era assim, características que cada um tinha que os outros não tinham e que contribuiu. O que isso diz para a gente na ciência da criatividade, dos conceitos? Não existe para uma pessoa, você dizer que é criativa, uma pessoa é criativa, você não pode falar, ela tem isso, e tem um rol de características, você tem que ir pelo inverso. O que a pessoa tem? Olha lá a criatividade, olha ali, o que ela faz, o que ela diz, como ela age, olha lá, ali que está a criatividade. Tem que ser o inverso, porque quando você vem com o rol de características, você exclui, porque ela pode ter outras 10 características que mostram a criatividade dela que não estão em literatura nenhuma. É isso que faz a ciência crescer, é olhar para a pessoa e acrescentar na ciência aquilo que só algumas têm, que é um diferencial, que são coisas que elas quebram, e cada uma tem o seu diferencial, e todos esses diferenciais tornariam comum uma outra ciência da criatividade, né, que foi o que eu cheguei lá no final da minha dissertação. Então, todos eles tinham essa coisa da liberdade. E quando eu terminei a tese, eu falei, pronto, agora eu vou criar um lugar para criança ser feliz. Todo mundo gozava na minha casa, fazia chacota. Eu falava, pode rir. Eu tive uma briga com um filósofo, porque ele falava, Zeni, não existe felicidade. Eu falei, existe. Existe sim. Ela pode não existir desse conceito que está aí, mas tem momentos profundos de felicidade que você pode viver, e também não precisa ser direto, porque tudo que é demais enjoa, né? Eu falei, eu vou criar um lugar que a gente pode dizer para as crianças, gente, estudar não dói. Estudar é paixão, dá prazer. Quando você estuda, a sua cabecinha abre, fica elástica, e você pode enxergar um monte de coisa no mundo. Então, quando eu abri a ideia, foi com esse propósito. As crianças aqui precisam ser felizes. Então, a primeira coisa que eu tirei foi o uniforme, que já foi uma coisa que estranhou, não tinha uniforme, por quê? Qual era o uniforme? Mamãe, como é que a criança está hoje no humor, e que cor ela quer vestir, que tipo de roupa? Chegava a criança com uma coisa tão linda. Teve uma que chegou com um sapato de cada pé, aí todo mundo que via, aí o porteiro,
ô Manu, você está com o pé trocado. Não, eu gosto dos dois, eu quero usar os dois. E o melhor, elas tinham segurança de nem aí para quem achar que tem que usar o sapato igual. Se tinha uma que abriu o elevador com o cotovelo. Aí, mas por que você não... Não, porque todo mundo abre com o dedo, eu quero abrir com o cotovelo. Aí, doutor, depois, eu quero abrir com o nariz. Esse tipo de liberdade elas têm de testar, de criar hipótese, de... Então, é uma liberdade que não é a coisa que fala assim, pode fazer o que quer. Sim, pode fazer o que quer para descobrir quem elas são. E toda a metodologia é voltada para o que eu vi na Eva, em 1980, 79, por ali. Precisa conhecer profundamente cada criança, não é a criança, porque existe o conceito da criança, que ele é fundamental saber, mas existe cada criança que a gente tem que conhecer para a gente saber o que ela precisa. Então, quando lá no IDEA foi montado com aqueles cenários que eu chamei de cenários criativos, porque eles quebram o padrão de uma sala de aula completamente, eles têm que sentir uma liberdade para sentir, eu estou no cenário flow, estou no cenário antagônico. Aquilo ali é justamente para elas mudarem, por exemplo. Elas estão aqui no cenário, no BRAIN, que é o cenário tecnológico. Quando elas vão para o FEED, existe uma ruptura no cérebro delas, uma quebra que diz assim, opa, isso abre para pensar, existem outros lugares, outros mundos, e uma coisa que a gente trabalha muito com elas, esse material, ele foi criado para fazer isso, mas você pode fazer o que você pensar a respeito. A pessoa que criou pensou dessa forma, mas você pode pensar diferente. Então, eles usavam de todas as formas, e uma coisa que eu consegui com a equipe, por exemplo, era acreditar nessa proposta, que as crianças realmente ficavam felizes. Era incrível. Às vezes, elas iam chegando, tiravam o sapato, assim, você sentia o alívio, a liberdade e a vontade de fazer diferente. Então, cada uma tinha o seu jeito de vestir, o seu jeito de falar. Então, enfim, o IDEA foi criado a partir disso tudo. Então, quem me deu a inspiração foi a Eva, em 1980, quando ela me disse, conheça todas as crianças profundamente, dê liberdade de expressão a elas, deixa elas contarem o que elas sentem, deixa elas aprenderem da forma delas, cada um tem o seu jeito. Quando eu fui estudar a criança dentro dos 10 especialistas, eles falaram, pela história de vida deles, todo mundo tem uma paixão, todo mundo tem potencialidades, essa potencialidade é o que vai levar você para encontrar o seu sentido da vida. Isso aí todo mundo tem direito. E eu digo que o que a criatividade tem a ver com isso tudo? Ela traz duas coisas, energia e felicidade. Felicidade no sentido assim de não ter medo, não ter ousadia, você conseguir pensar assim, se eu errar, tudo bem, o que tem errar? Se eu errar, eu acerto de outro jeito. Então, o erro para quem aceita a criatividade como um chip que já está instalado, basta você limpar, traz um paninho, uma flanelinha, limpa, tira a poeira, que ele está lá. Quem consegue ver isso, nossa senhora, o mundo abre, porque você perde o medo completamente nessa coisa. Eu até ia perguntar, essa questão do aprendizado, da felicidade, da criatividade, pela tua fala, isso está muito ligado com a emoção, né? Com aquilo que você que você acredita, com os bloqueios que às vezes ao longo da vida a gente também vai adquirindo. O Murilo fala muito isso, né, no reaprendizagem, que a gente teve a oportunidade de fazer. E na sua fala é interessante porque a gente vai se percebendo nesse processo, tanto com a família, com a escola, e de quantos bloqueios a gente foi criando ao longo do tempo. E quando você fala, pegar a flanelinha e limpar, eu me vi fazendo isso, né? Você pegar e tentar entender por que você chegou até aqui, o que te fez, então, bloquear, e começar a desbloquear. Você não precisa de muito mais do que isso. E aí começar a fomentar isso, começar a fazer outras leituras, aprender coisas sobre outras áreas. E é engraçado que a criatividade, a gente vê várias receitas, né? De como você ser mais criativo, enfim. Na verdade, acho que quase tudo funciona, mas o que mais funciona é você fazer esses desbloqueios ao longo do tempo, né? Para nós que somos adultos, que não tivemos oportunidade de estudar no IDEA, por exemplo, né? E hoje lá no IDEA você já tem toda essa metodologia voltada para isso, né? Para transformar essas crianças em seres livres,
criativos, inovadores, né? Inovadores. Exatamente, acho que esse é o grande mote, é muito legal. Quem tiver oportunidade, eu sei que você abre as portas do IDEA, né, em Brasília. Com certeza. Para visitar, assim que a gente puder abrir, né? Exatamente, assim que a gente puder abrir tudo, é bacana, porque você vê isso que você falou, ter a oportunidade de ver essas salas, essa desconstrução da sala de aula tradicional, né? Essa desconstrução não é só da sala de aula. A sala de aula é um elemento dentro do IDEA. Só um físico. É só um físico. É toda uma desconstrução de um padrão. Mental. Exatamente. É muito bacana. Eu acho que o IDEA, você contribui muito para a educação, para pensar a educação das crianças. E tem uma fala que você fez no pré-evento, no nosso esquenta, que eu acho bem bacana. Eu vou pedir só para você comentar um pouquinho, daquela ideia de que educação infantil não é creche, não é ficar lá só limpando a criança, é desenvolvê-la na sua máxima potência. Pode falar um pouquinho disso, por favor? Isso aí, Bruna, é uma coisa assim que me angustia muito no nosso sistema de ensino, né? Isso me dá, assim, muita tristeza. A criança, outra coisa que também eu confirmei, isso não é invenção minha, não é ideia minha, isso é da neurociência, já são pesquisadores dessa área que já trouxeram isso para a gente. Nós temos até 6 anos para construir o adulto que nós vamos ser. Tudo que nós temos hoje de bloqueio, de crenças, de medo, é de um chipzinho que ficou aqui da infância, que ele fica fechadinho. Quando você chega diante de uma situação, é lá que você vai buscar. Pronto, deixa eu ir lá. Isso automaticamente acontece. Nesse lugarzinho você vai buscar as coisas que para você passar por aquele desafio. Aí vem, não vai não que você se machuca, não vai não que você vai sofrer. Não vai, ou então, vai, não tenha medo. Então, essa coisa, o que a gente fala? Nós temos na educação infantil o período que está mais fértil, que a criança está totalmente vulnerável. Por que ela está vulnerável? A gente ainda não incutiu os medos. Quando ela chega em 6 anos, o cérebro dela se torna igual ao do adulto. Aí pronto, aí vai ser muito mais difícil interferir, porque aí já vem tudo. Não sobe na escada não, porque você vai cair, quebrar a perna, vai morrer. Não mistura isso com isso, porque vai... Então, começa. Até 5 anos, mais ou menos, ela não tem medo de nada, a não ser que a gente coloque. Então, tudo que você fala, cai e se estabelece. Foi uma coisa que eu escutei, que até de um autor, que eu não me lembro, que ele falou assim, o cérebro da criança é como um cimento que ainda não secou. Tudo que cai fica lá e ele consolida. E é verdade. Então, a chance que a gente tem é na tal creche, né, que não devia nem ter esse nome de creche, porque creche é depósito de criança para pai trabalhar, criança não é objeto de depósito. Então, é um espaço que a gente precisa fomentar isso, porque se a gente conseguir fazer isso de bebê a 5 anos, depois dos 6, a escola tradicional não consegue mais. Não consegue, porque a gente tem crianças que entraram no IDEA desde o primeiro dia, que aí elas já entraram com 3 anos, e aí elas estão na escola tradicional, e elas estão dando muito trabalho lá no bom sentido. Trabalho que eu digo assim, de questionar, uma inclusive chega na frente da sala, professora, você errou nessa letra. Gente, não copia ainda não, tá? Você precisa repensar nesse ponto. E faz isso com uma tranquilidade, que não estou humilhando, não estou quebrando a autoridade, saber uma construção. Então, se a gente perder tempo em creche, dando brinquedinho da idade da criança, limpando o cocô e o xixi, dando uma madeira, botando para dormir, sacudindo quando chora, no IDEA, quando a criança chora, vamos descobrir qual é o motivo do choro e deixa ela contar, mesmo que seja bebê. Então, a gente leva para outros lugares, não fica sacudindo para ele calar a boca. Não, vamos descobrir, vamos investigar para saber onde é que está aqui o motivo do choro. Então, isso, a gente nós só temos 5 anos da vida de uma criança para fazer. Não dá para perder tempo. Não dá para ficar com essas coisas. Então, por exemplo, está escrito aqui nesse brinquedo, o ideia como é que eles falam, adequado para criança de 1 a 2 anos. Não, então, para essa de 1 a 2 não serve. Me dá o de 4. O de 4 vai tirar essa criança do lugar. E a creche, ela quer manter a criança quieta.
Quieta, intertida. Então, bota para dormir, toma banho, nada disso. Lá, a gente precisa quebrar essas coisas. Então, isso que eu coloco que é o mais importante da educação infantil, porque, queira ou não, é o lugar que você tem toda a vulnerabilidade da criança para ela se tornar um adulto. E eu chamo adulto inovador, não é porque eu amo a criatividade, não, nem criativo. É um adulto que ele quebra padrões, porque você não consegue condicionar a criança a partir dos 6 anos, se ela for trabalhar dessa forma. E condicionar não é fazer obedecer. Condicionar são esses medos que a gente vai criando, né? Não, eu não posso aparecer, porque se eu falar feio, aí... Não, eu não posso dar essa ideia, porque essa minha ideia não vai dar certo. Por exemplo, um dos meus participantes, sabe uma frase que ele falou assim, que eu falei, como é que você conseguiu tal? Ele falava assim, é porque eu penso pelo avesso. Todos os problemas, se eu olhar o problema do jeito que o mundo olha, eu não acho a solução. Eu tenho que olhar o problema pelo avesso. Aí ele foi explicar como é que ele virava o problema pelo avesso. Então, as crianças têm que entender que é tudo aberto, que esse mundo que elas estão, ele é totalmente aberto como elas acreditam. Porque elas acreditam, elas nascem acreditando que elas são donas do mundo. E a gente fala assim, não é dona não, cala a boca, senta, não fala besteira, Exato. Você está filosofando demais, não diz o que você sente porque isso é manha, isso é mimimi. Então, a gente começa aí colocando pá de cal em tudo. Aí, quando ela vai para o adulto, o que eu digo para você que isso é perigoso, porque hoje nós temos a quantidade de adultos que a gente tem, que quebraram paradigmas, que avançaram, que venceram na vida. Quando eu digo vencer na vida, não é ganhar dinheiro, não. É fazer o que ama e daquilo transformar o mundo, transformar pequenos mundos, transformar a vida dele de pessoas. É isso que é vencer na vida. Então, a gente não tem muito, deveria ter infinitamente mais, só não tem porque eles foram podados. Então, essa geração a gente tem que mudar, essa geração. E eu queria muito que as escolas entendessem que a culpa não é do MEC, não é do sistema, não é da lei, não é da escola, porque a escola é um bicho inanimado, o MEC é um bicho inanimado. A culpa não é culpa, a responsabilidade é nossa. Porque nós é que temos movimento, sangue na veia, voz para falar, para dizer e para fazer. Eu acho que isso vai muito também dos gestores, né? Os gestores das escolas, porque quando a gente fala de liberdade para aprender, a liberdade para fazer é fundamental. Então, às vezes, você tem... E isso acontece também com os professores, né? Pela minha experiência também, já tive instituições em que o professor que era inovador, criativo, questionador, era podado. Porque ele incomoda, porque ele tira todo mundo da zona de conforto, que é um pouco do que você contou no começo da sua história, né? Então, ele começa, por que tem que ser assim? Porque a gente fez sempre assim. E vem esse questionamento, e às vezes o próprio gestor coloca pá de cal no professor, que poderia iniciar uma transformação. Né? Então, a liderança, e eu não falo só do gestor como cargo, eu falo da liderança pessoal, né? Tanto do professor, quanto do coordenador, do diretor da escola. A liderança, muitas vezes, precisa começar o processo dentro das instituições, e eles são os seres animados, né? Agora, já usando uma fala sua, né, do pré-evento, que eu também já aprendi, nós somos os seres animados dentro da escola, da instituição. Exatamente. E acho que o movimento ECOE, ele surge um pouco dessa questão, de a gente pensar a educação, mas muito mais de saber que existem, sim, novos caminhos e que, às vezes, a gente não precisa de muito dinheiro para operar a mudança. Né? Você não precisa fazer... A grande questão não é física, ela é humana. É humana. Quem move o mundo é humano. Não é o físico, não é o dinheiro, nada. É humano. Exato. Bom, Zeni, que papo gostoso. A gente já foi 1 hora. Ficaria com você a tarde toda aqui. Nossa Senhora, Bruna! Que bacana. Assim, ouvir mais da sua história, da sua experiência, tendo visto o ideia é muito legal. Conhecer isso mais a fundo é muito bacana. Tenho certeza que quem vai assistir a entrevista vai amar, porque tem muita história aqui. Eu sei que você não contou nem
10% de tudo que você já viveu, experimentou, né? De toda a sua experiência. Os cabelos brancos estão escondidos aqui, tá? Eu vou colocar no final também, eu vou colocar o link da sua tese para quem quiser acessar. Eu vou colocar também o link do Instituto Ideia para o pessoal conhecer a metodologia, conhecer a instituição. Né? Quem tiver vontade ou quiser saber mais, pode procurar. Eu já vi que lá tem bastante conteúdo também. Vocês publicam conteúdo dessa nova metodologia. Publicamos, é. Bem bacana. Então, a gente vai deixar aqui no... Uma coisa também que a gente deixa, que o IDEA traz de mensagem, né? Que a universidade, ela pode estar dentro da escola, né? As pesquisas, elas não precisam ficar nos manuais, ou nas estantes, ou nas gavetas. As pesquisas, elas podem virar produto vivo, né? Produto vivo e transformar a educação. A universidade precisa fazer esse caminho de volta. Exato. Né? Se aproximar de quem está na ponta, né? De quem está na ponta. Exatamente. Zeni, muito obrigada. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, tem alguma coisa que você queira deixar de pensamento? O que eu quero deixar, Bruno, é a impressão boa, o sentimento bom que me veio quando eu vi o ECOE, né? O propósito de vocês, o sentido que deu a educação. Eu acho que é um movimento, você vê que, se a gente entra na internet, no Instagram, você vê centenas de perfis, falando de movimento da educação, tem grandes redes que prometem, e como eu sou muito curiosa, eu vou na essência, aí o que a gente muitas vezes enxerga? Que chega um momento, um lugar daquela grande rede, e eu digo grandes redes que se pregam inovadoras, né, também, que é um cuidado que eu quero ter para o mercado não fazer isso com ideia, não fazer isso com o nosso propósito também. Chega no funil que fala assim, não dá para quebrar. Aí vai, abre, e todas caem nisso. Então, no ECOE eu vi eu tive esse sentimento mesmo, né? Eu vou muito da sensação, da intuição, que é um movimento que começa no sentido contrário disso, que vem ouvindo pessoas, criando empatia, então, dá essa percepção de acolhimento realmente da criatividade. Vocês vão conseguir chegar num lugar do mundo que vai traduzir que precisa de liberdade. Essa imagem que eu estou vendo aí atrás de você, é tudo de bom. Então, é isso que é assim que eu vejo o ECOE. Então, eu espero realmente que vocês sigam nesse propósito, não desistam nunca, porque barreiras tem muitas, mas a gente pode derrubar sim. Tem uma pergunta que a gente pode sempre se fazer, que foi, eu escutei isso de alguém também nessa minha vida, que eu levei como filosofia. Quando você quer quebrar um paradigma, você quer sair do lugar, você quer birrar, você quer desobedecer, pergunta assim, qual é o pior que pode me acontecer? E se o pior que pode acontecer é tirar você daquele lugar, então me tira, porque aquele lugar não está bom. Então eu digo, isso, se a gente for pensar bem, não existe nada que impeça de fazer uma mudança na educação, nada. Só precisa de coragem, ousadia. Por isso que, para mim, é a criatividade que encabeça isso e a gente tem que se unir para isso mesmo. É nisso que nós do ECOE acreditamos, né? E ter você com a gente, vindo para esse movimento, né? A gente sempre fala e repete que o ECOE é um movimento espiral, cada pessoa que vem, a gente sobe de nível e sobe de nível junto, porque a ideia é compartilhar conhecimento, é trazer experiências, é realmente quebrar esses paradigmas, e a gente colocou a cara na rua, sem medo. Nunca é 100% sem medo, né? Mas a gente coloca a cara na rua e vai tentar fazer a diferença naquilo que a gente acredita. O medo, ele nunca vai deixar de existir, não, ele tem que existir, mas ele tem que existir para você poder superar, né? Não tem como não ter medo. Exatamente. Mas às vezes ele é bom também. Exatamente. Roseni, mais uma vez, muito obrigada. Depois eu vou passar para você o link para o evento, tá. Eu passo para você acessar direto. E a gente vai conversar muito ainda, com certeza. Tá bom, adorei conversar com você. Nossa, foi muito bom. Espero seguir esse movimento. Beijo. Um beijo grande. Tchau. Tchau.